Bom, dos outros a gente já falou, né? Vamos focar um pouco nesse aqui, apesar de que os erros são repetidos, né? A gente não fez um bom jogo, não foi só a questão da gente errar os gols, né? Não gostei da produção, não gostei do início do jogo, até os 29, até a parada da água ali, não gostei. A gente só tinha vitória pessoal com o Vitinho. Os jogadores individualmente hoje numa tarde não estavam bem. Falei para os atletas agora ali, tirando o Delcinei, Roberto e o Vitinho, o restante do time muito abaixo individualmente, né? Acontece. Taticamente, a nossa equipe, a gente tentou fazer uma proposta de dar mais amplitude, mas ficou estático. Foi um time, parecia, até falei no intervalo, parecia um time lento para jogar, e o nosso time não é um time lento. E aí culmina com os gols perdidos, né? Não é só a última chance do Dolan, não dá para crucificar o jogador que errou, mas a gente teve outras oportunidades, a gente errou, a gente não está conseguindo fazer o gol, e infelizmente fomos... E às vezes o futebol tem que acontecer isso para penalizar a má atuação, né? Num lance isolado, de contra-ataque, talvez o único chute a gol praticamente, de um zagueiro que estava no ataque, a gente é penalizado, né? Não sei se merecíamos o empate, mas não gostei da atuação, precisa melhorar muito. Tem coisas que acontecem, talvez esses 3 empates é para... Que a gente ainda não tem um time pronto para ter o acesso, a gente não tem. A gente precisa melhorar muito ainda, mas essas últimas 3 atuações não foram boas, principalmente a de hoje, então saiu frustrado com o resultado. Professor, no primeiro tempo o senhor já disse que não gostou muito da atuação, mas o time conseguia prender a bola no setor ofensivo, né? Como o senhor disse, o time era estático, mas trocava passes, conseguia ter volume de jogo. No segundo tempo as substituições pareceram que recuaram mais o time. A saída do Delcinei, a entrada do Dolan, que jogou um pouco mais atrás. Eu queria que o senhor explicasse um pouco essas alterações e depois se o senhor tentou, eventualmente, corrigir essas alterações e o que pode ser feito para que esses erros não aconteçam no segundo tempo, porque o senhor falou uma fatalidade no lance no final do jogo, mas no jogo passado também foi, né? Um gol do goleiro no último lance. Enfim, eu queria que o senhor explicasse as substituições e o desempenho no segundo tempo. Assim, e não é colocar a culpa em quem entrou. Deixei bem claro para os atletas. Tirando o Delcinei, tirando o Roberto, o Vitinho, o restante da equipe foi muito abaixo, individualmente. E não pode ter tanto jogador abaixo, né? A primeira troca do Dolan, na verdade, foi para adiantar o time. Porque a gente joga com 2 volantes, com o Delcinei e com o Roberto. Quando eu coloco o Dolan, eu faço um tripé invertido. Eu deixo só o Roberto e eu tirei o Delcinei justamente porque, como a gente teve um jogador expulso na última partida, a gente tirou para não correr o risco da expulsão. É uma troca que eu não queria fazer porque o Delcinei estava controlando todo o ataque do time do São Raimundo, mas a gente fez para não correr o risco de sofrer uma expulsão. Então o Dolan entrou para fazer 2 meias, o Tavares e o Dolan. No início do segundo tempo deu certo, né? Então assim, as outras substituições, o Juan, a primeira troca, né? O Henrique entrando pela direita e o Juan centralizado, como ele vinha jogando nas primeiras partidas. E depois a entrada do Soares, a entrada do Ítalo, e os que entraram não entraram bem na partida. O Christian entrou bem na partida, conseguiu dar uma dinâmica ali para o meio de campo, mas o restante da equipe não conseguiu. Porque assim, quando a gente faz uma troca, a gente tenta elevar o nível. Então, como a gente estava muito mal na partida, que depois do segundo tempo a gente, que era para ser mais ofensivo, a gente faz o gol e recua, e às vezes quando a gente está ganhando é natural tu dar uma recuada, com as trocas eu queria que a gente elevasse o nível. E no nosso entendimento de treinamento que a gente faz durante a semana, os jogadores que não estão jogando, eles estão mostrando muita qualidade, estão merecendo as oportunidades. No nosso entendimento, bom, se quem está jogando não está bem, que a gente não está fazendo um bom jogo, as trocas seriam para elevar o nível. E mais uma vez não elevou, assim como aconteceu com o São Raimundo, onde nós estávamos, São Raimundo aqui, né? Que a gente estava ganhando de 2-0 e acabou sofrendo os 2 gols depois das trocas e hoje novamente. Mas não dá para a gente ficar lamentando, não tem tempo para isso. Amanhã temos que voltar aos trabalhos para tentar corrigir isso aí, principalmente quando tem as trocas, a gente tentar manter o nível ou então elevar. Professor, os 5 minutos iniciais de um jogo e os 5 minutos finais, eles requerem uma atenção dobrada dos atletas. Está faltando um pouco disso também no elenco, já que individualmente o senhor já citou que eles estão tendo falhas. Sim. Mas a atenção coletiva ela acaba ajudando ainda que as individualidades pequem nos jogos. Sim, deixar bem claro, né, que quando a gente fala das individualidades, a responsabilidade ela é toda minha, né? Tanto que a responsabilidade, a gente fala às vezes porque o empate em casa ele tem o gosto de derrota, né? Então a responsabilidade pelo não conseguir a vitória ela é minha. Mas claro que a gente precisa elencar, né, elencar os pontos negativos da partida. A palavra que eu usei na palestra para o jogo de hoje é concentração.
Por quê? Porque a gente mudou a forma de marcar a bola parada, não sei se vocês perceberam, nós marcávamos escanteio de forma individual e a gente sofreu 5 gols de bola parada, então a gente mudou para marcação mista. Aí eu falei, concentração, porque era o primeiro jogo que nós íamos marcar dessa maneira, precisava estar concentrado. Concentrar no início e concentrar no final do jogo, porque como tu citou, naquele jogo lá a gente tomou no último lance do jogo, por quê? Por falta de concentração, faltou uma orientação, faltou alguém vir marcar o goleiro e hoje novamente, né? A gente começa a perder a gordura que a gente acumulou. A gente continua como líder da competição, mas agora está tudo embolado. O próprio São Raimundo, que hoje empatou com nós, continua na briga. Claro que acho que a classificação está próxima de ser concretizada, mas a gente precisa voltar a vencer, né? E é responsabilidade nossa por tudo que foi investido aqui no Amazonas, né? Que nem eu falei para os atletas, nossa equipe é com o maior investimento dentro da chave. A gente precisa elevar o nível, os atletas e eu como treinador também preciso achar alguma forma, de repente, seja com esquema tático, seja com troca de peças, mas eu preciso também achar esse ponto de melhorar a equipe. Professor, uma última pergunta. O jogo de hoje ele é simbólico. A gente pega todo o contexto do que aconteceu nessa primeira fase. Ela encerra agora o primeiro turno, começa o retorno. É o mesmo adversário na semana que vem, mas o senhor citou hoje que o time ainda não está pronto para talvez brigar por um acesso, etc. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do primeiro turno e o que o torcedor do Amazonas pode esperar, se virar contratações, mudanças táticas, o que ele pode esperar e que o senhor faça um balanço desse primeiro momento, que começou muito bem e termina com 3 tropeços seguidos. Se a gente fosse fazer lá no início essa pergunta, se a gente almejaria atingir 15 pontos, talvez, acho que poucas pessoas acreditariam e confesso que até eu, por todas as trocas que tiveram no elenco e para quem trabalha no futebol, as mudanças elas são necessárias, mas elas causam um impacto dentro do elenco, né? Quantos jogadores saíram aqui do Amazonas? Mais de 10 jogadores devem ter saído, né? Então isso é ruim, porque os jogadores eles criam um vínculo, né? E eu cheguei num estado que eu não tinha trabalhado ainda, querendo ou não, as trocas, o treinador ele é o responsável pelas trocas. Claro que a gente faz isso em conjunto com a diretoria, mas o treinador é o responsável, né? Então a gente falou, a gente poderá ter muita dificuldade em gerir isso dentro do elenco, e a gente não teve. Mas assim, se fosse antes, almejar os 15 pontos, acho que estaria de bom tamanho, né? Tu atingir 15 pontos, tu ser o líder da competição, tu manter a invencibilidade, que é importante numa competição como a Série D, tu não perder. Claro que é ruim os 3 empates, aí eles se tornam ruins pelo início da competição, né? Pelas 4 vitórias iniciais. Então assim, num balanço, claro que foi bom os 15 pontos, bom a invencibilidade, bom estarmos na liderança, bom estarmos próximo de uma classificação, mas vendo o contexto geral, a gente precisa melhorar, né? A gente precisa evoluir. Sobre contratações, isso eu vou conversar com a diretoria, né? Uma situação que não adianta eu expor aqui, daqui a pouco eu vou, falo que tem que ter e depois não acontece, né? Eu tenho que respeitar a hierarquia, né? Conversar primeiro com a direção sobre isso, talvez chegue mais um ou outro jogador, mas a gente precisa voltar a vencer, a gente precisa melhorar, a gente precisa treinar melhor, então a gente vai continuar trabalhando para tentar evoluir primeiro nos treinamentos, mas os jogadores eles estão bem dedicados e a gente precisa voltar a jogar bem. Mas uma coisa que é importante salientar, é muito difícil tu enfrentar um adversário quando ele vem muito retrancado, né? Então assim, é difícil porque tu tem que propor o jogo o tempo inteiro, toda hora tu tá desprotegido lá atrás. Mas no balanço geral a campanha ela é boa, mas precisa melhorar.